Agora, para o segundo assunto, a gente continua a tratar sobre a fala do presidente Lula, aquela fala que ele criticou o IBAMA, que não dá para ficar nesse lenga-lenga, né? Foi o que ele disse textualmente sobre a questão da Foz do Amazonas. Ao mesmo tempo, né, Rose, ele fala de fortalecimento do órgão. Dá para entender mais ou menos o que é que o presidente, de fato, qual é o discurso para a massa e o discurso político? Acho que há diferenças aí também, né? Parece um lenga-lenga na fala do presidente, né? Ele nem assume a sua agenda antiambiental e nem assume também a pressão que fez diretamente no IBAMA, porque foi isso sim que ele fez, né, naquela fala dele. Você tem o áudio, acho que é importante que os nossos ouvintes ouçam, para compreenderem com os ouvidos deles mesmo o que significa cada fala do Lula. A fala infeliz do Lula em relação ao IBAMA. Nós temos? Vamos ouvir. Não é que eu vou mandar explorar, eu quero que ele seja explorado. Agora, antes de explorar, nós temos que pesquisar. Nós temos que ver se tem petróleo, nós temos que ver a quantidade de petróleo, porque muitas vezes você cava um buraco de 2.000 metros de profundidade e você não encontra o que você imaginava encontrar. Então, talvez a semana que vem ou essa semana ainda, vai ter uma reunião com a Casa Civil, com o IBAMA, e nós precisamos autorizar que a Petrobras faça pesquisa. É isso que nós queremos. E depois a gente vai explorar, é outra discussão. O que não dá para a gente ficar nesse lenga-lenga, o IBAMA é um órgão do governo, parecendo que é um órgão contra o governo. Não. O que nós queremos é que o governo diga qual é a vontade dele. A Petrobras é uma empresa responsável, a Petrobras é a empresa mais responsável, ela tem a maior experiência de exploração de petróleo em águas profundas. Nós vamos cumprir todos os ritos necessários para que a gente não cause nenhum estrago na natureza, mas a gente não pode saber que tem uma riqueza embaixo de nós, a gente não vai explorar, até porque dessa riqueza é que a gente vai ter dinheiro para construir a famosa e sonhada transição energética. Pois essa fala, inclusive, na semana passada, a Rádio Diário FM de Macapá, ao jornalista Luiz Melo, fala aí do presidente sobre esse assunto, é aquela coisa, né? Diz uma coisa, fala outra, faz um aceno público, mas na política é outra. O Lula, é o Lula. 2026, Exato. 25, né? Isso, exatamente. Desde sempre. Desde quando, né? Mas olha, Serpente, como diria o Ciro, né? Aquela fala... Isso. A gente mostrou aquela fala da entrevista da Rádio Difusora, quando a gente pergunta sobre Belo Monte, quando a gente pergunta sobre Santo Antônio em geral. Então, obras no governo Lula que foram danosas para o meio ambiente, que foram problemáticas, inclusive para que a Marina voltasse ao lado dele e fizesse a composição dessa frente amplíssima que o elegeu na última eleição. Só quando ele deu um passo atrás em relação a Belo Monte, porque até então ele vinha dizendo, vou repetir, vou fazer de novo Belo Monte. Aí você lembra que aqui no Musa, quando ele viu que estava apertando, ele conseguiu o apoio da Marina, da Simone Tebet, mais ou menos na mesma semana, fazendo alguns ajustes nas declarações dele. Além disso, ele precisava de um apoio, inclusive internacional, naquela candidatura, que fizesse contraponto ao Bolsonaro, que era o demônio do meio ambiente, aquela coisa toda. É claro que tinha uma política diferente em relação à política aplicada pelo presidente Bolsonaro. No entanto, não é o céu de brigadeiros a política que foi aplicada pelo PT e pela esquerda. Algumas pessoas tentaram defender isso como imagem. Então, o que ele vem fazendo é só colocando às claras o que a gente já conhecia do plano e do governo que o PT desempenhou também quando esteve à frente. Você não esqueça como a Marina Silva sai do meio ambiente, né, na presidência passada do Lula, como outras pessoas também deixaram o campo da esquerda. Por quê? Porque houve uma série de pressões também e que eles não acompanhavam aquele passo, eles não acompanhavam determinadas caminhadas que eram para eles uma contraposição do que eles defendiam antes de chegar à presidência, antes de chegar aos cargos públicos. Agora mesmo, o governo do PT, se você enxergar por outros ângulos, não só desse assunto, ele não consegue executar o governo, a forma como ele foi eleito. Para que foi eleito, com que imagem ele foi eleito e com que expectativa esse governo foi eleito. Ele não está executando esse plano e essa promessa de governo. Mas aí existe um lenga-lenga na fala política que tenta mascarar, né? Que a agenda deles é ambiental. Para mim fica claro, a Frida começou a participar aqui do nosso programa, minha cachorrinha,
Não sei se vai atrapalhar a nossa fala, mas o que acontece? Para mim fica bem claro que o governo deixa nessas agendas, na agenda da Foz do Amazonas, na agenda da exploração de potássio, na agenda da BR-319, que não há no governo uma prioridade ambiental. E na fala do Lula, muito pelo contrário, uma pressão sobre o órgão ambiental, o órgão técnico, dizendo, ó, vai sair. Não tem jeito, vai sair, vai ser de qualquer jeito. Se virem para ir. Ele deixa um recado político, claro, para o IBAMA, para todo mundo. Aí depois tenta remendar. Hoje saiu na Folha de São Paulo uma resposta do governo dizendo que eles estão tentando fazer ali respeitar que o IBAMA tecnicamente cumpra, né, as suas funções. A fala política não tem, e a conduta política não tem demonstrado isso.